Dia 5. Emoções de medo. Hoje vamos abordar as emoções de medo. Em qualquer situação, acredito que temos uma escolha entre amor e medo. Experimentamos o medo da mudança, o medo de não mudar, o medo do futuro e o medo de arriscar. Tememos a intimidade e tememos ficar sozinhos. Tememos deixar as pessoas saberem do que precisamos e quem somos, e tememos deixar o passado para trás. No outro extremo do espectro, temos o amor. O amor é o milagre que todos procuramos. Amar a nós mesmos opera milagres em nossas vidas. Não estou falando de vaidade ou arrogância, porque isso não é amor. Isso é medo. Estou falando sobre ter grande respeito por nós mesmos e gratidão pelo milagre do nosso corpo e mente. Lembre-se, quando estiver com medo, que você não está amando e confiando em si mesmo. Não se sentir suficientemente bom interfere no processo de tomada de decisão. Como você pode tomar uma boa decisão quando não tem certeza sobre si mesmo? Susan Jeffers, em seu maravilhoso livro Sinta o Medo e Faça Mesmo Assim, afirma que, se todo mundo sente medo ao enfrentar algo totalmente novo na vida, mas muitos estão fazendo isso apesar do medo, então devemos concluir que o medo não é o problema. Ela continua dizendo que a questão real não é o medo, mas como lidamos com o medo. Podemos abordá-lo a partir de uma posição de poder ou de impotência. O fato de termos o medo se torna irrelevante. Vemos o que pensamos que é o problema e, em seguida, descobrimos qual é o verdadeiro problema. Não se sentir suficientemente bom e a falta de auto-amor são os problemas reais. Problemas emocionais estão entre os mais dolorosos. Ocasionalmente, podemos sentir raiva, tristeza, solidão, culpa, ansiedade ou medo. Quando esses sentimentos tomam conta e se tornam predominantes, nossas vidas podem se tornar campos de batalha emocionais. O que fazemos com nossos sentimentos é importante. Vamos agir de alguma maneira? Vamos punir os outros ou impor nossa vontade sobre eles? Vamos de alguma forma nos maltratar? A crença de que não somos bons o suficiente muitas vezes está na raiz desses problemas. Uma boa saúde mental começa com o amor próprio. Quando amamos e aprovamos completamente a nós mesmos, o bom e o chamado ruim, podemos começar a mudar. Parte da autoaceitação é liberar as opiniões de outras pessoas. Muitas das coisas que escolhemos acreditar sobre nós mesmos não têm absolutamente nenhuma base na verdade, e esses pensamentos não têm poder sobre nós a menos que hajamos sobre eles. Pensamentos são apenas palavras reunidas. Eles não têm significado algum. Somente nós damos significado a eles e fazemos isso focando nas mensagens negativas repetidas vezes em nossas mentes. Acreditamos no pior sobre nós mesmos e nós escolhemos que tipo de significado damos a eles. Exercício: deixando ir. Enquanto lê este exercício, respire profundamente e, ao expirar, permita que a tensão saia do seu corpo. Deixe seu couro cabeludo, testa e rosto relaxarem. Sua cabeça não precisa estar tensa para que você possa ler. Deixe sua língua, garganta e ombros relaxarem. Permita que suas costas, abdômen e pelve relaxem. Deixe sua respiração ficar em paz enquanto relaxa suas pernas e pés. Você sente uma mudança perceptível em seu corpo desde que começou a ler o parágrafo anterior? Nesta posição relaxada e confortável, diga a si mesmo: estou disposto a deixar ir. Eu liberto, eu deixo ir. Eu liberto toda a tensão, eu liberto todo medo, eu liberto toda a raiva, eu liberto toda a culpa, eu liberto toda a tristeza. Eu deixo ir velhas limitações. Eu libero e estou em paz. Estou em paz comigo mesmo. Estou em paz com o processo da vida. Estou seguro. Repita este exercício 2 ou 3 vezes. Sinta a facilidade de deixar ir. Repita sempre que sentir pensamentos de dificuldade surgindo. Leva um pouco de prática para a rotina se tornar parte de você. Quando você se coloca neste estado pacífico primeiro, fica fácil para suas afirmações terem efeito. Você se torna aberto e receptivo a elas. Não há necessidade de lutar ou estressar-se. Apenas relaxe e pense nos pensamentos apropriados. Sim,
É tão fácil assim. Exercício. Divirta-se com a sua criança interior. Quando estiver em um estado de ansiedade ou medo que o impeça de funcionar, você pode ter abandonado sua criança interior. Pense em algumas maneiras de se reconectar com sua criança interior. O que você poderia fazer para se divertir? O que você poderia fazer apenas para você? Liste 15 maneiras de se divertir com sua criança interior. Você pode gostar de ler bons livros, ir ao cinema, fazer jardinagem, manter um diário ou tomar um banho quente. Que tal algumas atividades infantis? Realmente, tire um tempo para pensar. Você poderia correr na praia, ir a um parquinho e balançar em um balanço, desenhar com giz de cera ou subir em uma árvore. Depois de fazer sua lista, tente pelo menos uma atividade a cada dia. Deixe a cura começar. Olhe tudo o que você descobriu. Continue. Você pode criar tanta diversão para você e sua criança interior. Sinta o relacionamento entre vocês dois se curando. Afirmações para emoções de medo. Abaixo, dividi as afirmações para emoções de medo em categorias. Para cada tópico, há uma amostra de declaração negativa, juntamente com uma afirmação para contrapor cada crença. No entanto, você pode preferir personalizá-las, escrevendo sua maior preocupação para cada categoria listada abaixo e, em seguida, pensando em uma afirmação positiva que corresponda a ela. Torne essas afirmações parte de sua rotina diária. Diga-as com frequência no carro, no trabalho, enquanto olha no espelho ou sempre que sentir suas crenças negativas surgindo. Carreira. Medo. Exemplo. Tenho medo de que ninguém reconheça o meu valor. Afirmação. Exemplo. Todos no trabalho me apreciam. Situação de moradia. Medo. Exemplo. Nunca terei um lugar próprio. Afirmação. Exemplo. Existe um lar perfeito para mim e eu o aceito agora. Relações familiares. Medo. Exemplo. Meus pais não vão me aceitar como sou. Afirmação. Exemplo. Eu aceito meus pais e eles, por sua vez, me aceitam e amam. Dinheiro. Medo. Exemplo. Tenho medo de ser pobre. Afirmação. Exemplo. Confio que todas as minhas necessidades serão atendidas. Aparência física. Medo. Exemplo. Acho que estou gordo e não atraente. Afirmação. Exemplo. Eu libero a necessidade de criticar meu corpo. Sexo. Medo. Exemplo. Tenho medo de ter que performar. Afirmação. Exemplo. Estou relaxado e fluo facilmente com a vida. Saúde. Medo. Exemplo. Tenho medo de ficar doente e não ser capaz de cuidar de mim mesmo. Afirmação. Exemplo. Eu sempre atraio toda a ajuda de que preciso. Relacionamentos. Medo. Exemplo. Não acho que ninguém vai me amar. Afirmação. Exemplo. Amor e aceitação são meus. Eu me amo. Velhice. Medo. Exemplo. Tenho medo de envelhecer. Afirmação. Exemplo. Cada idade tem suas possibilidades infinitas. Morte e morrer. Medo. Exemplo. E se não houver vida após a morte? Afirmação. Exemplo. Confio no processo da vida. Estou em uma jornada interminável pela eternidade. Geral. Medo. Exemplo. Estou ansioso o tempo todo. Afirmação. Exemplo. Estou em paz. Medo. Exemplo. As pessoas me assustam. Afirmação. Exemplo. Sou amado e seguro onde quer que eu vá. Medo. Exemplo. Tenho dificuldade em expressar meus sentimentos. Afirmação. Exemplo. É seguro para mim expressar meus sentimentos. Medo. Exemplo. Sinto-me um fracasso. Afirmação. Exemplo. Minha vida é um sucesso. Medo. Exemplo. Tenho medo de ficar sozinho. Afirmação. Exemplo. Eu expresso amor e sempre atraio amor onde quer que eu vá.